Bom dia, amigos do canal Caminho Nobre e dos grupos no Telegram e no WhatsApp da Filosofia Caminho Nobre. O nosso tema de hoje é a lavagem cerebral e mecanismos para você romper com esse controle sobre a sua mente. Bom, qual que é o conceito de lavagem cerebral? É um conceito muito antigo, mas que eu gosto muito desse nome, porque ele traz embutido nele a ideia de que você pode ir progressivamente perdendo o controle sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos e principalmente aquilo que interessa muito para a gente, que é a perda de conexão com as vibrações mais elevadas que vêm do universo, né, entre aspas, que engloba um monte de coisa, e também do nosso próprio espírito e também do ambiente aonde a gente está. Existem determinados ambientes que tem muita luz, o pessoal fala, né? Tem muitas vibrações elevadas e essas vibrações chegam até a gente tem que identificar, processar, valorizar. Portanto, toda a cultura tem mecanismos de controle sobre os seus indivíduos. Todas. Porque essa é a base da cultura. Tornar as pessoas iguais ou mais ou menos iguais. Algumas coisas são óbvias, por exemplo, aqui no Brasil todo mundo aprende a falar português. Na Argentina, todo mundo vai aprender a falar espanhol. O que eu quero estar te dizendo é que numa sociedade tecnológica, numa sociedade narcísica, numa sociedade consumista, esse mecanismo de lavagem cerebral ganha dimensões enormes, dimensões terríveis, que impedem grande parte da população de expressar adequadamente o seu interior. E isso é muito importante porque essa é a base em cima da qual, por exemplo, as pessoas estão adoecendo. A quantidade de depressão, de ansiedade, de angústia, tudo isso está crescendo muito na nossa sociedade. E boa parte das razões para esse aumento dessas patologias é esse mecanismo que bloqueia o eu interior, aquilo que vem do interior. Então vou começar com uma explicação bem simples sobre o que é uma mente saudável, porque você tem que entender. A mente saudável, ela é uma mente baseada numa consciência que tem a função de operacionalizar a vida. Então, por exemplo, para eu fazer esse vídeo aqui, eu tenho um tripézinho aqui na minha frente, então eu tive que lembrar, eu tenho que pegar o tripé, botar lá, tal, para fazer o vídeo. A consciência, ela deveria ser, melhor dizendo, uma união entre o dado de realidade e a sabedoria interna. Essa união permite com que a gente faça muitas coisas boas, muitas coisas úteis, produza satisfação, produza alegria, produza união, produza superação de dificuldades. Mas aqui você tem que ter a realidade real, o dado de realidade real.
E do lado de cá, você tem que ter sabedoria. E grande parte dessa sabedoria não pertence à consciência. Grande parte dessa sabedoria não está na consciência. Por isso que o eu, o ego, ele tem que se tornar pequeno. Por quê? Porque na hora que ele está pequeno, ele está aberto para se conectar com o que vem do próprio espírito, o que vem da espiritualidade, o que vem dos níveis superiores, que muita gente fala do eu superior. Eu não concordo muito, mas é uma forma, digamos assim, fácil de explicar. Então essa é a mente saudável. Você entendeu? Do lado de cá tem que ter o dado de realidade. E do lado de cá tem que ter a sabedoria. A união dessas duas coisas é que vai produzir atitudes corretas, atitudes justas, atitudes equilibradas. Então, veja só, essa explicação super rápida aqui do que é o funcionamento de uma mente saudável. Daqui eu quero passar para outro conceito, que é o seguinte: a grande questão dentro do ser humano não é essa coisa de pensamento positivo, pensamento negativo. Isso daí é muito secundário, terciário, quaternário. A grande questão é entre a fantasia e a realidade. Nós temos que lidar com a realidade. Quanto melhor a gente tiver acesso à realidade, quanto mais a gente conseguir entender ela na sua completude, quanto mais a gente entender aquilo que é essencial na realidade, melhor nós vamos poder agir. E é aí que entra a questão da lavagem cerebral. Porque qual que é o objetivo da lavagem cerebral? Influenciar na sua percepção da realidade, bloquear a sua relação com o seu próprio espírito, com as vibrações mais elevadas, e com isso direcionar a tua mente. Basicamente é isso. Se você quiser saber mais sobre, por exemplo, essa questão do funcionamento da mente, no quesito principalmente o que vem das vibrações do próprio espírito, eu te convido a fazer um curso gratuito que chama Descobrindo Como a Própria Mente Funciona. Está lá no meu canal do YouTube, é o canal Caminho Nobre. Bom, dito isso, vamos pensar no seguinte. A nossa meta hoje é falar sobre a percepção da realidade. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero enfatizar 2 fatores que são muito importantes para você entender esse processo de lavagem cerebral. O primeiro fator são os preconceitos. E o segundo fator são as crenças incompletas. Eles são muito parecidos, mas é importante que você entenda o que é cada um, justamente para você romper, para você lutar contra esses mecanismos. O preconceito é o mais conhecido. Eu quero usar como exemplo um preconceito que eu escutei referente a mulheres médicas. Dizia o seguinte: cirurgia é algo de muita responsabilidade para uma mulher. Porque realmente a cirurgia é algo de muita responsabilidade. Mas a crença era: a cirurgia é algo de muita responsabilidade para uma mulher.
Então essa pessoa que eu estou falando aqui, ela fez medicina, ela tinha uma vocação para essa área de cirurgia, mas acabou se tornando pediatra. Porque ela também gosto de criança, não sei o quê. Muitos anos depois, ela vivia dentro dela uma insatisfação latente, constante. Por quê? Porque ela não realizou a sua verdadeira vocação. O que eu quero estar mostrando para vocês nisso daqui é que a grande função do preconceito é como se fosse uma tela, um alambrado que faz você enxergar longe a realidade. E enxergando de longe, ela tinha uma grande vocação e ela tinha um interesse. A vocação era fazer cirurgia, o interesse, aqui bem mais baixo, fazer pediatria. Mas de longe, aquilo se equivalia. E aquilo acabou em cima de um preconceito, determinando uma decisão e que gerou dentro dela um mecanismo de insatisfação. Por quê? Porque ela não realizou o seu ser interior. E isso gera uma dissintonia interna, aonde a posição melhor da vida do ser humano é a capacidade dele de realizar a sua vocação, de realizar o seu ser interior, de realizar as suas missões que estão no nosso espírito. Então, essa pessoa, a partir de um preconceito, esse preconceito entrou dentro dela e influenciou uma decisão. E mais do que isso, qual que é a função do preconceito? É associar, nesse caso, a mulher a determinadas limitações. Então, ela vai usar isso daí em várias áreas da vida. Então, esse mesmo preconceito que estava direcionado a uma questão de trabalho acabou influenciando a sua vida enquanto casal. Hoje em dia tem muita gente que fala mal do feminismo e às vezes eu acho até com um pouco de razão, porque existem tudo quanto é tipo de pessoa em tudo quanto é lugar. Existe feminista chata, feminista legal, feminista maluca, equilibrada, como existe pessoa conservadora que é verdadeira, outra que é hipócrita. Quer dizer, em todo lugar existe todos os tipos de pessoas. Mas o feminismo é uma das maiores forças de amor que existe na nossa civilização. Porque o feminismo ele foi construído em cima de 3 conceitos. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Veja só, se essa mulher há 30 anos atrás tivesse pensado, baseado nesses 3 conceitos feministas, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, ela não teria fugido da sua vocação. Porque ela teria falado, não, eu sou capaz. É de muita responsabilidade fazer uma cirurgia, mas eu sou capaz. Eu posso, eu consigo. Foi em cima desse conceito que bilhões de pessoas, no caso mulheres, estão podendo exercer as suas vocações, estão podendo ser criativas, soltar o seu potencial. E com certeza isso é extremamente importante para a nossa humanidade. Para todos nós, inclusive nós homens. Porque uma sociedade aonde as pessoas são capazes de dizer eu posso, eu vou lutar por mim, eu vou superar os meus limites, eu vou enfrentar as dificuldades,
é uma sociedade muito melhor, onde todos ganham. Todos ganham. É isso que nós temos que entender. A vitória de um na sociedade é a vitória de todos, desde que essa vitória seja a realização de vocações, a realizações do que é nobre, a realização de que é justo. Tá certo, gente? Não é a vitória quando um passa a perna no outro, não. Então, a realização do potencial humano, além de tornar a pessoa mais saudável, ajudar ela a manter a sua conexão interior, ela poder ter maiores atitudes de benevolência, de carinho, porque ela está realizando o seu potencial. E quando você abre o seu potencial, é a teoria do arrastão. Um dia eu vou explicar direitinho para vocês, aliás, né? Eu tenho um texto lá no site Caminho Nobre, que se chama O Método de Jesus. Vai lá, procura esse texto, vocês vão gostar. Mas o que tem nesse método de Jesus e tudo mais? Você tem a teoria do arrastão, quer dizer, na hora que você realiza o seu potencial, na hora que você vai colocando o que é mais nobre dentro de você, na hora que você vai abrindo as suas potencialidades, que você vai reforçando a sua conexão interior, você tem um arrastão de energia que vai levando e trazendo muitas coisas para dentro de você. Lembra que a sua consciência é limitada e ela precisa ser nutrida de dentro até ela. E na hora que vem isso daí, ela vem trazendo, que nem uma rede mesmo, sabe? Você joga ali, vai puxando, vai trazendo os peixes. É esse mesmo. Então, na hora que você traz a sua vocação interior, é muito mais fácil de vir junto o amor, o carinho, vir um sentimento de satisfação interna, você aumentar o teu grau de intuição. Então a lavagem cerebral, gente, você entendeu que ela é péssima porque ela é um bloqueio. Que na hora que não permite você, desculpa, não permite, dificulta você realizar o seu ser interior, ela ao mesmo tempo está dificultando com que o melhor de você venha para fora e junta o melhor de todas essas ótimas vibrações do universo que são compostas de sabedorias, que são compostas de energias elevadíssimas que ajudam a restaurar e descansar o corpo, tranquilizar o corpo, com isso, por exemplo, diminuindo dores. A lavagem cerebral, ela é um problemão. E aqui eu quero te mostrar como você identifica e como você rompe com esses limites que a própria cultura ou pessoas poderosas que têm acesso a meio de comunicação, que têm acesso a dinheiro para influenciar as atitudes das pessoas, gerar ideias, gerar consensos falsos. O que eu quero estar mostrando para vocês no exemplo dessa pessoa é que você tem que tomar muito cuidado com os teus próprios pensamentos. Porque pode até vir de fora alguém que ajudou a implantar ele dentro de você, que é geralmente o que acontece. Mas, a partir do momento que eles estão dentro de você, é a sua responsabilidade. Portanto, uma das coisas mais importantes que nós temos é tomar muito cuidado com o nosso pensamento. E aqui eu vou dar uma dica muito interessante, que é você escrever e depois ler aquilo que você está pensando. Mas ler de um modo onde você fala, né? Essa não é a realidade completa. Eu preciso completar essa realidade.
Essa é a ideia. Um dos mecanismos mais importantes da lavagem cerebral é dificultar com que você tenha acesso ao dado de realidade, o dado de realidade mais completo e principalmente aquilo que é essencial, que nós chamamos de fator mínimo. E é dessa forma que a tua mente ela vai sendo sutilmente dirigida para determinada situação, para determinado pensamento, para determinada atitude. Lembre-se que a nossa consciência, o nosso ego, ele é pequeno e ele é frágil. Ele sempre vai precisar de apoios externos. Esse apoio externo tem que ser o dado de realidade, lembra? Mais aquilo que vem, as sabedorias que vêm do interior. Porque ele precisa disso para funcionar bem. Por quê? Porque é assim que funciona a nossa natureza e é assim que tudo foi organizado. Então, tudo que está dentro da nossa mente é fantasia. Essa fantasia ela pode estar mais ou menos adequada à realidade. Um esquizofrênico, ele produz uma realidade totalmente dissociada, uma realidade interna que não tem nada a ver com a realidade externa, muitas vezes. Mas nós não somos esquizofrênicos, mas a gente também tem que lutar para ter essa adesão. No exemplo que eu dei aqui dessa médica, ela tem que olhar para a realidade e pensar, por exemplo, qual que é o sentimento que eu estou tendo nesse momento. Por exemplo, pode ser medo. Ou então uma pessoa olha ali para uma outra e ela tem que identificar o que eu tenho dentro de mim, por exemplo, em termos de sentimento. Nossa, eu estou olhando para aquele cara ali e estou sentindo raiva. Aí você vai pensar o quê? Quais são os pensamentos que estão juntos? O sentimento ele tem mais força do que o pensamento, tá, gente? Tá? Na maior parte das vezes, o sentimento prevalece. Isso daí é muito fácil você imaginar quando você tem assim, uma coisa que aconteceu lá na infância e você fala, não, eu superei, não sei o que, tal, esse trauma. Aí de repente você encontra a pessoa na sua frente e parece que aquela coisa vem tudo de novo, você sente aquele desconforto, aquela memória continuava forte dentro de você, inclusive a nível de sentimento. Então, a grande função do sentimento é o quê? Ajudar a organizar os pensamentos e dar solidez, dar constância a eles. Dá para entender isso? Por isso que para romper a lavagem cerebral, você tem que entender muito os sentimentos que estão dentro de você e os pensamentos que vêm e entender o passo seguinte, que é o movimento seguinte, que te leva a decidir frente à situação. Isso daí a gente tem que fazer com uma relativa frequência. E aqui nos nossos vídeos eu vou explicando para vocês com mais detalhes. Não é difícil, mas tem que ser constante e é uma coisa que tem que ter muita perspicácia para fazer bem feita. Mas a gente vai explicando. Eu tenho um outro vídeo sobre fator mínimo. Fator mínimo ele foi criado, o conceito, para ajudar. Vai lá no site Caminho Nobre, caminhonobre.com.br, pesquisa lá, fator mínimo, vai te ajudar muito nesse trabalho. Bom, vamos lá. Nós temos um outro conceito muito importante, que são as crenças incompletas. A melhor forma de você entender o que é uma crença incompleta é como se fosse um vírus, tá, gente? Tá? Um vírus de computador ali, né? Eu quero dizer, não um vírus. Que ele vai e ele contamina ali um processo que está acontecendo. Isso é muito, mas muito utilizado por quem tem dinheiro, tá, gente? Muito utilizado para quem tem dinheiro.
Então, eu quero contar um caso específico, porque eu gosto muito de você entender que isso acontece no dia a dia, no cotidiano. A vida da gente é o que a gente faz repetitivamente. Isso que você tem que entender. A extrema-direita norte-americana, principalmente aquelas que valoriza a indústria armamentista, a indústria do tabaco, a indústria da bebida, eles têm investido maciçamente em propaganda que ela é subliminar. Vou dar um exemplo. Tem um seriado americano onde tem lá uma médica que está grávida e que ela é super boazinha, super humana, não sei o que e tudo mais. Mas ela tem ali um drama, que o marido dela foi, eu acho que lá para o Afeganistão ou para o Iraque, ser militar e morreu lá. Então isso gera o quê? Uma empatia por uma pessoa que está grávida, que está trabalhando e que é super humana, que é super bondosa e que perdeu o maridinho dela numa guerra, que foi assassinado, né? Esse é o conceito que está ali. Só que junto você está implantando a ideia aonde você associa guerra com algo muito bom, com família, com amor, com isso, com aquilo. Você cria esse conceito. Aí você imagina o seguinte: você tem um livro muito famoso que também tem um site, você vai encontrar na internet, que é A Guerra de 3 trilhões de dólares. Pesquisa em inglês, vai ser mais fácil de você encontrar. A Guerra de 3 trilhões de dólares, que é a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque, gente, você teve milhares, centenas de milhares de pessoas, inclusive dezenas de milhares, uma quantidade estrondosa de crianças que foram mortas, né? Não só crianças, mas perderam perna, perderam pedaço de rosto, que estão sentindo dores terríveis. Uma violência brutal. Tanto é que eles torraram 3 trilhões de dólares e não foi comprando comida para esse povo. Não foi tratando as sequelas de bomba. Imagina a quantidade de criança com traumas, com terrores noturnos, que perderam pai, perderam mãe. Mas o que você vê repetitivamente é a mulher grávida e o maridinho dela. Então tem uma cena que ela abre lá o armário dela e tem a foto do cara e ela sofre porque a criança vai nascer. É um drama humano, mas esse drama humano, ele traz como se fosse um vírus, porque ele não está falando o seguinte, né? Tenha simpatia pela guerra, não está falando isso. Por isso que é uma crença incompleta que a gente fala. Toda crença, gente, deixa eu explicar uma coisa da crença. Toda crença, ela tem uma função que é simplificar a realidade. Crença é isso, é uma simplificação da realidade. Então ela, por si só, ela é sempre incompleta. Tá certo? Então, por exemplo, a gente fala assim, o ipê amarelo é a flor símbolo do Brasil porque ele floresce na época do 7 de setembro. Isso é uma crença, ele floresce na época do 7 de setembro. Então você simplifica isso daí, mas essa realidade, ela não é completa. Por quê? Porque vai depender se choveu mais, se choveu menos, vai depender do solo, vai depender de vários outros fatores. Eu mesmo, na minha residência, eu tenho um pé de ipê amarelo que às vezes floresce no começo de agosto. Mas,
Você não vai conversar assim. Olha, o ipê amarelo floresce na época da independência, se chover tanto, se tiver o clima de tal jeito, se isso, se aquilo. Porque é uma quantidade brutal de informações que na realidade nem interessam muito. Então é uma forma de simplificar o diálogo, a comunicação. Mas ela é sempre incompleta. Então a crença ela já tem essa característica de ser incompleta e a gente tem sempre que lembrar disso daí. Que toda a crença ela é incompleta e ela diz respeito ao passado. E o presente sempre tem algo novo. Ele não é uma repetição do passado exatamente, ele pode até parecer, mas o presente ele sempre tem algo novo. Quando a gente fala de crença incompleta, a gente está falando desses cacos, desses vírus. Aonde? Para defender uma guerra, para defender a indústria armamentista, que vende trilhões de dólares em equipamento, em consultoria, seja o que for, você começa a implantar na mente da pessoa uma simpatia. Você entendeu a importância do sentimento? Você cria uma simpatia, porque é difícil você não simpatizar com uma mulher grávida que perdeu o marido e que chora a falta dele. Só que esse cara é um cara que foi para uma guerra matar os outros, foram assassinar os outros. Alguns acham que é justo, outros acham que não é justo, mas o grande problema está no que eu vou falar agora. Quando esse livro foi escrito, A Guerra de 3 trilhões de dólares, sobre a guerra do Iraque, qual que era o conceito básico disso daí? Além de ser um número absurdo de gasto, eles estão dizendo esse dinheiro poderia ser melhor gasto se ele fosse usado para promover a paz. Se em vez de explodir a perna de uma criança, esse dinheiro fosse usado para pagar um professor para ele ter escola. E o que acontece dentro da tua mente? Porque é uma coisa que você tem que entender. Parte do que está dentro da sua mente funciona automaticamente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca dentro da mente da gente. É que nem dirigir carro, você não pensa, agora eu vou frear. Você já freia. Parte do que a gente coloca fica no automático. Grande parte do que a gente coloca está no automático. Então veja só, você fica com aquilo impregnado dentro da sua mente, tá? Soldado bonzinho, soldado família, soldado amor. E você começa a associar, criar uma empatia por aquilo ali. E quando você é encarado com um dado de realidade real, porque ali no seriado é uma fantasia, gente. O dado de realidade é que, lógico, morreram ali pouquíssimos americanos comparado com a quantidade de iraquiano que morreu na guerra. Pouquíssimos americanos sofreram, por exemplo, perderam perna, esse tipo de coisa, comparado com a quantidade de vidas, de famílias iraquianas que foram destruídas. Pouquíssimos. Comparação. Ou seja, quando você vê o absurdo da quantidade de dinheiro que foi gasto, mais a destruição de vidas, de famílias, nesse momento existem centenas de milhares de iraquianos sentindo dores por causa de sequelas de guerra. E não tem
medicamento, porque foi tudo arregaçado em nome do petróleo, que é o maior patrimônio deles, que em grande parte hoje está sendo roubado, no sentido de vender mais barato, de fazer contratos que não interessam tanto o país, que ferem a soberania do país, de realmente ganhar grana com aquilo ali. O que eu quero dizer é que um poço de petróleo que poderiam estar ganhando 100, eles estão ganhando 30. É isso, simplificando. Eles implantaram lá um regime corrupto, porque sempre os americanos acham que um governo corrupto é melhor para eles do que um governo correto. Isso daí é a história. Eles devem ter a razão deles para pensar e eu não consigo entender essa lógica, mas tudo bem. O que eu quero estar dizendo para vocês é que quando você vê o dado de realidade, sai da fantasia, porque aquela imagem, tudo aquilo lá é uma fantasia. Você tem dentro de você competindo no seu raciocínio, para a sua percepção de realidade, uma fantasia que eles impregnaram, que é muito mais forte. A fantasia se torna muito mais forte. Por quê? Porque uma pessoa que assiste seriado de televisão vai estar sob essa influência de várias formas, centenas, milhares de vezes. E você vai parar para fazer a reflexão que eu estou falando aqui uma vez. Pela lei do uso e do desuso do cérebro, aquilo que é mais usado, aquilo que é mais colocado em prática tem mais força. Entende o que eu quero dizer? Por isso que eles utilizam tanto esses cacos, esses vírus, essas crenças incompletas. Por que é incompleta? Porque você não traz a realidade toda. E a nossa grande tarefa é, quanto mais a gente conseguir perceber a realidade completa, e principalmente os aspectos essenciais dela, melhor a gente vai poder refletir, melhor a gente vai poder pensar. E principalmente quando a gente tem serenidade, quando a gente tem paz interior. Tudo isso vem de dentro. Paz interior a gente produz dentro da gente. Isso independe do que é externo. Tá? O externo vai ajudar muito no desenvolvimento da paz interior. Mas a paz interior é a paz que está dentro da gente. Então, o que conta central é dentro da gente. Pela lei do uso e do desuso, que é a lei da repetição, você vai ter acesso, uma pessoa de classe média brasileira vai ter acesso a essas crenças limitantes centenas, dezenas de vezes, milhares de vezes. E ela vai pensar naquela criança que está nesse exato momento no Iraque, sem a perna, 1, 2, 3 vezes. E aí você vai assistir filme de guerra americano, que idolatra o soldado, você vai assistir o filme tal, não sei o que fala lá do soldado, isso é não sei o que, e isso vai entrando dentro da tua mente, essa associação, esse vírus, onde associa guerra, não a estupidez, a covardia, esse tipo de coisa, mas a masculinidade, a pessoa líder, a pessoa capaz de resolver os problemas, a pessoa que vai lá e sozinho resolve, o que é uma besteira. Essa porcaria nunca resolveu porra nenhuma. O que resolve é a serenidade, o que resolve é a paz interior, o equilíbrio, a capacidade
de raciocínio, de lidar com a realidade. Há pouco tempo atrás nós tivemos aqui no Brasil, lá na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, aquela mortandade lá de 29 pessoas. E uma pessoa que estuda, né, que eu conheço, que estuda essa questão do tráfico de droga, ele estava me falando assim, Regis, isso daí é besteira. Hoje, no Rio de Janeiro, em boa parte do Brasil, o que passa de droga na favela é 10%. A favela não é mais aquele centro de distribuição de drogas. Isso está na mão de grandes empresários, grandes empreendedores. Ou seja, é um esquema muito empresarial e muito profissional o tráfico de drogas hoje em dia. Então essa pessoa me dizia, isso é uma forma de gerar lavagem cerebral na cabeça dos brasileiros, porque ele continua associando aquele cara pobre de metralhadora lá a um chefe do tráfico de drogas. Quando na realidade isso daí já está incorporado em toda a cidade, sendo organizado pelos muitíssimos ricos, com distribuição pela classe média alta. E, lógico, quando chega na hora ali do trabalho sujo, eles vão contratar quem? Os mais pobres. Sempre foi na história da humanidade isso. Então, os caras fazem guerra, nobreza lá romana, fazia guerra de conquista, não sei o quê. Quem que ia morrer na guerra? Não, o cara pobretão lá, que ele recrutava como soldado. Mas quem organizava, quem fazia tudo era a nobreza lá romana, a aristocracia romana. Então, o que eu quero dizer para vocês é essa função. Por quê? Você, na hora que você faz uma lavagem cerebral, você vai associar tráfico de droga à favela do Rio de Janeiro. Aí, aqueles traficantes de classe média alta, que estão traficando no resto da cidade, passa tudo batido. E tem gente ganhando dinheiro com isso daí, muito dinheiro. Tem muitos interesses políticos, econômicos envolvidos nessa questão do tráfico de drogas. Bom, gente, o que eu quero estar dizendo para vocês é exatamente isso. Você olhar para o dado de realidade, você romper com preconceito, você romper com essas crenças incompletas, te fará você raciocinar melhor. E principalmente aquilo que interessa para a gente, isso é condição muito importante para você conseguir realizar a sua vocação, para você conseguir realizar essa reconexão com o que existe dentro de você. Para você conseguir realizar mais, produzir mais, ter mais energia, mais força interior, para você poder ter a sua consciência banhada por sabedorias que vêm tanto do próprio espírito quanto vêm das vibrações mais elevadas, porque ela vem trazendo, arrastando muitos elementos que são extremamente úteis para nutrir a nossa consciência. E assim a gente entra dentro de um padrão onde a gente tem uma mente neutra, aonde a gente tem a capacidade de agir com mais eficiência, agir com mais capacidade. Porque nós nascemos neste planeta, neste corpo, para realizar, para fazer, para concretizar. E é esse o nosso objetivo aqui, te ajudar a limpar a tua mente, gerar essa conexão e, dessa forma,
ter mais eficiência na hora de você fazer o que é principal para o ser humano, que é agir. Quando a gente começa a identificar esses fatores de lavagem cerebral, que eu falei 2 aqui, existem outros, nós somos mais capazes de assumir a responsabilidade pela nossa vida, de lutar por nós, pela nossa família, pela nossa sociedade. Eu queria convidar vocês para ler meu livro A Espiritualidade no Dia a Dia. Lá você vai encontrar vários treinamentos para você fazer com a sua mente, que vão te ajudar bastante. Quero convidar vocês também para se inscrever no meu canal Caminho Nobre e compartilhar esse vídeo aqui com aquelas pessoas que você ama, que você gosta e que você acha que vão ser beneficiados por essas informações que tem aqui. Quero desejar para vocês uma vida com muito amor, muita sabedoria, porque é só assim que nós vamos criar uma sociedade mais justa. Paz e bem, até mais.